E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Como recentemente eu aluguei um apartamento e esse tema geralmente é muito complexo entre locação ou aquisição de um imóvel, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Eu vou trazer a minha percepção sobre esse assunto. Eu vou pegar os valores que eu estou pagando atualmente para a gente fazer algumas contas aqui e ver se realmente alugar é uma doideira ou se pode fazer sentido. E no final também a gente vai fazer um link ali com fundos imobiliários para ver como que a gente conseguiria receber esse valor da parcela do financiamento ou talvez do aluguel em forma de dividendos com os nossos investimentos em fundos imobiliários. E a realidade, já resolvendo um pouco assim, dando a minha percepção agora no início, é o seguinte: alugar ou comprar, todos eles podem fazer sentido e todos eles podem não fazer sentido. É muito individual de cada um. Depende do seu momento, da sua questão financeira profissional, do que você busca para o futuro. Então, assim, é uma série de variáveis que individualmente vão ser mudadas. E não teria como a gente chegar aqui cagando regra falando comprar é melhor, alugar é melhor, porque ambos os dois podem fazer sentido. Então agora a gente vai aqui para a minha planilha. Eu coloquei alguns dos valores que eu estou pagando atualmente para a gente fazer algumas contas. Porque geralmente, quando alguém descobre que você está alugando ou vai alugar, a pessoa já fala assim: ah, alugar é jogar dinheiro fora, não sei o que, você tem que financiar, porque pelo menos ao final do financiamento o imóvel é seu. Quando você aluga, você não tem nada. Então, quando a gente vem aqui na minha planilha, eu coloquei o valor aproximado do imóvel, que eu acredito que seja na casa de 180 mil. Eu peguei a taxa de financiamento média aqui e ela estava girando entre 10 a 11%, coloquei 10% para a gente fazer as contas. Como ela é uma taxa anual, eu trouxe ela ao mês. Então, a taxa de financiamento ao mês iria dar ali algo em torno de 0,83. Aqui no quadro ao lado, valor estimado de juros pago por um mês seria o que? O valor do imóvel contra essa taxa aqui de juros média mensal. Teria um valor de juros por mês de R$ 1.485,73. Aí aqui você já poderia falar assim: ah, mas tem a entrada, tem o tempo, tem a taxa acordada, que às vezes é diferente. Calma, eu estou utilizando apenas o valor do imóvel, a taxa mês, para a gente conseguir fazer uma comparação entre locação e aquisição através de um financiamento. Aí aqui abaixo, com as minhas palavras, eu coloquei uma definição de juros para mim, que seria valor pago de forma acordada entre as partes a uma taxa estipulada, podendo ser de juros simples ou composto com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado. Aí aqui abaixo eu coloquei o valor do aluguel mais condomínio e o valor apenas do aluguel. Na minha percepção, seria mais interessante a gente utilizar apenas o valor do aluguel, porque se a pessoa financiasse esse imóvel, além do valor do financiamento, ela teria que pagar o condomínio também. Então não faria muito sentido. Mas eu coloquei aqui para a gente conseguir fazer uma comparação entre a taxa do aluguel sem o condomínio e com o condomínio para a gente ver como que fica. E fora isso, que essa parte do condomínio, aqui no meu caso, entra água, gás, limpeza do espaço, outras localidades aqui do espaço que eu posso utilizar, fora a segurança. Então aqui, quando eu pego o valor do aluguel mais condomínio de 1.350, quando a gente faz versus esse valor de 180 mil, a gente chega numa taxa ao mês de 0,75, que é menor do que a dos juros pago no financiamento. E quando a gente pega apenas o aluguel, sem o condomínio, no valor de 910, a gente chega aqui em uma taxa de juros referente ao aluguel para um mês de 0,51. E calma, porque se você está achando uma doideira eu comparar a taxa de juros de um financiamento com o aluguel, espera que a gente já vai trocar uma ideia sobre isso. Mas de modo geral, deu para a gente perceber o seguinte, que tanto o aluguel mais condomínio quanto apenas o aluguel, que seria o mais correto, ambos são inferiores à taxa ao mês de juros praticada em um financiamento tradicional. E aqui abaixo eu fiz a mesma coisa, definição de aluguel. Valor pago de forma acordada entre as partes é uma taxa estipulada para correções futuras com o objetivo de remunerar o proprietário pelo imóvel emprestado. Então esse ponto aqui é um ponto decisivo na interpretação. Muitas pessoas, quando veem essa questão de locação, ela só pensa ali naquele direito de utilizar o espaço. E sim, ele ocorre nesse contrato de locação. Porém, a remuneração que você paga em forma de aluguel não deixa de ser um juros. No caso do financiamento, você pega o dinheiro do banco, adquire um imóvel e paga juros pela utilização desse dinheiro. E no caso do aluguel, você pega o imóvel de algum proprietário, começa a fazer a utilização dele e paga um juros por essa utilização.
Então agora, eu acredito que você tenha entendido por que que eu trouxe a taxa média mensal aqui do financiamento e as taxas de aluguéis ao mês, porque sim, é comparável. Em um caso, você está remunerando com juros por um dinheiro emprestado e no outro caso, você está remunerando com juros por um imóvel emprestado. Mas em ambos os casos, isso daqui se tornam juros. Então, quando uma pessoa fala assim, ah, você está jogando dinheiro fora, em ambos os casos aqui são juros. Então, se um deles joga dinheiro fora, ambos os dois também jogam. E lembrando que eu não estou criticando quem faz uma aquisição, você pode ter uma aquisição ótima, uma taxa de juros atrativa, ou em um espaço muito bom que ao longo do tempo ele pode multiplicar. Por isso que eu comentei que não existe certo ou errado. Existe o que é bom para o seu momento financeiro e para o que você busca para o futuro. Mas o objetivo principal que eu quis trazer esse vídeo é por conta dessa questão cultural de jogar o dinheiro fora em uma locação. Aqui ninguém está lidando com o fato de alugar para o resto da vida ou por 30 anos, e sim sobre talvez um tempo momentâneo da sua vida, onde você faz uma locação entre 3 a 5 anos, até você compreender como você estará profissionalmente, financeiramente, ou quais são seus objetivos, se seria morar em determinada localidade ou não. E não, você não estaria jogando dinheiro fora conforme todo mundo fala, e estaria sim sendo condizente com a sua individualidade e com os seus objetivos. E agora, só para a gente fazer um link com esse mundo de renda variável, puxando um pouco para o lado de fundos imobiliários, vamos pensar na seguinte ideia: se esse imóvel custa 180 mil, se a gente investisse esses 180 mil em cotas de fundos imobiliários, quanto que a gente geraria por mês em dividendos? A gente já conseguiu visualizar o seguinte: eu pago 910 por mês. Quanto será que conseguiria gerar de remuneração caso estivessem investidos em fundos imobiliários? Mas é válido a gente lembrar o seguinte: eu vou mostrar apenas um fundo e isso não estaria diversificado de uma forma prudente e conservadora. Fora que cada pessoa tem uma individualidade. Existem pessoas que nem podem investir em renda variável porque ela não consegue lidar com essa oscilação. Então será apenas um cálculo para a gente conseguir visualizar, mas nada do que for dito aqui será uma recomendação de investimentos. A gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então digamos que a gente comprasse 180 mil reais de cotas do BCFF11, que é um fundo de fundos imobiliários, que podem ter fundos de tijolos, fundos de papéis e tudo mais. Inclusive, a gente já tem diversos vídeos sobre ele aqui no canal, caso você queira saber um pouco mais. Então, cada cota dele está custando R$ 72 reais. E quando a gente desce um pouco aqui abaixo, a gente vê que o último rendimento foi de 56 centavos por cota. Fora que quando a gente olha uma escala de tempo maior, a gente vê que ele é constante nesse pagamento de dividendos de 56 centavos. Com base nisso aí, aqui a gente tem o valor do BCFF, 11 de R$ 72 reais, que a gente acabou de visualizar, e o valor do dividendo médio mensal de 56 centavos. Se a gente pegasse esses 180 mil e dividisse por esses 72, conseguiríamos comprar 2.500 cotas do BCFF11. E essas 2.500 cotas, com base nesses 56 centavos mensais, gerariam R$ 1.400 reais. Ou seja, praticamente R$ 500 reais de ganho entre a questão aqui do aluguel de 910 versus o investimento de fundos imobiliários. E mais uma vez, só para a gente finalizar, não existe certo ou errado entre financiar e locar, não existe certo ou errado entre ter um imóvel ou ter fundos imobiliários. É tudo individual, você que tem que entender seu perfil, seus objetivos, e se talvez o seu objetivo for ter todos, você possa ter, você pode ter imóvel, você pode alugar imóvel, você pode ter investimentos, tanto faz. Compreenda a sua individualidade, entenda seus objetivos, seu momento financeiro, e aí sim você toma decisões, porque tudo pode ser bom ou ruim, a depender da pessoa que estamos lidando e das variáveis que envolvem ela. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. E comenta aqui embaixo se você aluga, financia, como que você acha melhor fazer essas coisas. Se você acha que fez sentido o que eu disse aqui, comenta aqui. Ou se tu acha que eu tô malucão, também manda aqui embaixo. Eras isso e abraços!